A Missão dos Espíritas, no capítulo 20, item 4. A gente tem, como espírita, né, um percentual muito pequeno de religiosos e espíritas no Brasil e no mundo. É um percentual assim quase insignificante. Se eu não me engano, aqui no Brasil, acho que é cerca de 4%, 6% no máximo, né? Muito pouco, Então, tem os simpatizantes, né? Então, o simpatizante é aquele que vem na casa espírita e quando ele falece, os familiares mandam rezar uma missa. Aí são os simpatizantes, né? Mas tem também aqueles que estão se aproximando cada vez mais. Eu estou fazendo esse alerta porque a gente tem uma sensação de que nós vamos ser muito convocados daqui a algum tempo, não muito grande, 2 ou 3 anos. As nossas casas vão ficar lotadas, a necessidade dos nossos irmãos vão ser muito grande, porque as pessoas hoje estão vivendo de uma forma meio estranha, não é? Como é que eu posso dizer? Assim, a gente tem a sensação que a gente está vivendo uma espécie de materialismo, mas não é esse materialismo. Vamos ver se eu consigo me exemplificar. Tem um filme chamado Blade Runner, em que a maioria da população é robô, né? Eles não são humanos. Então ali, um tira a vida do outro, mas é que nem aqueles videogames de criança, né? Daqui a pouco eles estão de pé de novo, ganha vida, perde vida, né? E algumas pessoas pensam assim que estão vivendo como se nós não tivéssemos um espírito, que nós não fôssemos seres imortais, que nós não fôssemos seres espirituais. Então a gente vive assim como se fosse só a matéria, não é? Aí fico pensando, nossa, é um vazio muito grande que a maioria dessas pessoas vivem. Porque vivem para satisfazer a matéria, em busca de bens materiais, de coisas materiais, mas falta, né, tem uma carência de coisa espiritual, né, de conhecimento, entendimento. E aí a ideia que nós estamos percebendo aqui nessa missão dos espíritas é isso, é que nós vamos ser convocados e essa convocação não vai demorar, especialmente no nosso... Bom, vocês têm percebido ao longo de muitos lugares por aí como está uma confusão, né? As coisas estão meio atrapalhadas no mundo inteiro, né? Então, não é no Brasil, né? Vamos dizer assim, o Brasil está atrapalhado. Não, não é o Brasil, o mundo inteiro está atrapalhado, né? Então, a gente vê aí guerras, aí daqui a pouco um apoia o outro larga do outro e passa para o outro, umas coisas assim. Os países estão meio perdidos e a gente sabe que alguma coisa deve acontecer porque os espíritos já previram que nós vamos fazer uma passagem, nós vamos passar do mundo de expiação para o mundo de regeneração, né? Mas no meio desse caminho tem muita gente muito apegada às coisas materiais, é por isso que a guerra está aí, né? Porque a guerra, o que é a guerra? Não é apego às coisas materiais, aos bens materiais, às coisas materiais, né? Então tem a soberania dos países, tem todas essas coisas aí que o pessoal fala de guerra e tudo, a gente não vai dizer quem está certo, quem está errado, mas no fundo a gente vê aí um extermínio de grandes massas de população, né? Teve agora a pandemia, agora tem essas guerras, essas coisas, e a gente fica pensando o que está para vir, né? Então, é importante que a gente esteja preparado, mas como que a gente vai estar preparado? Que tipo de preparação é essa? Será que nós já estamos preparados para receber essas pessoas, para dar consolação, dar apoio espiritual, apoio material? Será que nós estamos preparados? É uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Então, o Kardec, já há mais de 150 anos, deixou aí um roteiro maravilhoso. E a gente tem o Livro dos Espíritos, que alguns de nós se distanciou assim de uma forma muito grande. E a ideia é a gente se aproximar dessas informações que são preciosas, porque não são informações de uma pessoa encarnada, né, por mais evoluída que ela fosse, mas são informações de espíritos, né, que estão fora do corpo físico, e alguns deles com bastante entendimento, com bastante conhecimento, com bastante sabedoria, e sem a carne, né? Então eles estão falando com o espírito, né? Com o conhecimento e com a liberdade do espírito. Então o Livro dos Espíritos se afigura para a gente como alguma coisa que a gente precisa se reaproximar, e esse é o convite que eu faço para vocês. E como é que eu vou me reaproximar? Faz tanto tempo, nem sei onde ele está, nem tenho mais, dei de presente. A gente tem que se reaproximar assim, de uma forma mais
perseverante, lenta, mas perseverante. Então, 5 minutos, 5 questões, 5 páginas, não importa, um pouquinho por dia. Ah, não estou gostando desse tema, passa para frente, vai no próximo tema. Ah, não gostei do próximo tema, vai para frente, vai encontrando temas que mais te agradam, porque nós vamos precisar de informações precisas, que são preciosas para essas pessoas que não conhecem nada de espiritualidade. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas maduras já, com bastante idade, e tem, assim, alguns conceitos tão pequenininhos sobre espiritualidade, né? Tem ainda um monte de superstição, tem um monte de ideias, assim, confusas, né? Sobre a vida espiritual. Não tem certeza de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Tem aquela ideia de ir para um céu ou para um inferno. As pessoas têm muita confusão na cabeça. E se nós não tivermos a informação precisa, a gente pode até desinformar ou confundir a pessoa, né? E a informação precisa está lá, nos ensinos de Kardec. Os expositores vêm aqui, fazem uma força para vir, mas 5 minutos depois a gente já esqueceu tudo, né? 5 minutos? Acho que não dá 5 minutos, porque a gente para na porta para conversar, se despedir, né? Quando entra no carro, já não lembra mais nada, né? O que o besta falou aqui, né? Não é mesmo? Então, é importante, porque eu estava vendo esses dias uma comparação de aprendizado. Por que os livros são importantes? Porque nós estamos exercitando outras coisas do cérebro, né? Além da visão, né? A gente está lendo, está olhando, está pensando mentalmente, falando mentalmente para si mesmo. Então, nós estamos exercitando diversas coisas do cérebro. Se a gente escuta, por exemplo, num rádio, num YouTube da vida, alguma coisa, não é o mesmo aproveitamento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar um livro pela internet. Se você não prestar muita atenção, você não consegue absorver quase nada, não é mesmo? Como é diferente quando a gente vem aqui e faz a leitura, né? Faz a leitura e volta e vai, volta, vai e volta. Então é diferente quando você escuta um livro lá, vou escutar um livro aí, sei lá, Nosso Lar, né? Você pega alguns flashes, alguns pedacinhos, algumas coisas que também são fugidias. Passa algum tempo também você não lembra mais. Então é muito importante a leitura mesmo do livro. Algumas pessoas vão dizer assim, não tenho afinidade com leitura, não gosto de ler, tenho dificuldade para ler. É claro, a gente tem uma espécie de ostracismo mental já de muitos séculos, mas a gente tem que ir vencendo isso devagarzinho, não é? O Grupo Os Mensageiros tem aquelas mensagens, olha só que ponto que nós chegamos. Eu trabalho no Grupo Os Mensageiros também, e a gente tem essa mensagem que a gente lê assim, 50, 40, 50, 60 segundos, 1 minuto, uma mensagem dessa, né? Para a gente pôr na internet, a gente não pode nem pensar em botar uma mensagem desse tamanho. Então tem que ser uma frase assim, de 2 papas, de duas linhas, 3 linhas, porque senão ninguém vê. Olha que interessante. Não é? Que é uma coisa assim muito, como é que eu posso dizer assim, muito rápida, muito imediatista, né? Então não tem comparação. Uma mensagem de 50 segundos a pessoa não consegue parar 50 segundos para ler no celular, no computador, ela não consegue fazer isso. Tá bom, tem os livros eletrônicos, mas dificilmente a gente consegue terminar um livro eletrônico no computador, dificilmente. Tem os livros no celular, mas se é um capítulo, se é um item qualquer, alguma coisa de estudo, vamos estudar aí o Fonte Viva, aí pega aquele capítulo, a gente até consegue ler, acompanhar, tal, tudo para isso ótimo, né? Mas para um estudo um pouquinho mais aprimorado, fica muito mais difícil. Então, a primeira coisa que eu vim fazer para vocês é isso, convidá-los a se aproximar um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, que é o resumo da doutrina espírita, né? Algumas perguntas por dia, alguns minutinhos por dia. Olha, se a gente lê 5 minutos por dia, em 60 dias a gente leu 300 páginas. Então, em 60 dias a gente consegue repassar o Livro dos Espíritos, muitas vezes, 5 minutos. Mas 5 minutos é muito, compreendo, é muito mesmo. Para um dia realmente parece um século, né? Especialmente para fazer uma leitura, parece que não acaba nunca. Então, faça ali 1, 2, 3 perguntas, o que você se sente em condição e vai avançando assim. Depois você volta aquelas que você não passou, repete aquelas que você fez. Deixa eu te fazer uma pergunta.
questão de interpretação, porque cada um tem uma interpretação, né? E ainda somos muito